Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus, para neste momento estarmos refletindo na palavra do Senhor. A paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal e que durante essa reflexão nós possamos, crescer na graça e também crescer no conhecimento. Então você é bem-vindo, a paz do Senhor para todos. Gostaria de estar tributando primeiramente a Ele, a Deus, a honra, a glória e louvor e a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. O tema de momento é esse: um inimigo invencível, Deus. Nós vamos observar, o tanto que Deus, porque Deus, Ele não é o nosso inimigo. Deus, Ele é amor. Deus, Ele busca e quer manter um relacionamento com Deus, com Ele. Ele chamou Abraão de amigo. E Deus e o Senhor Jesus também falou para o seu discípulo que não seriam mais servo deles, mas amigo. Porém, quando nós entramos por um caminho de desobediência a Deus, de obstinação à sua vontade, à sua palavra, aí nós passamos a ter Ele como nosso inimigo. Mas vamos orar e vamos prosseguir nessa meditação. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. E já te agradecemos, Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de estar vindo nos buscar, Senhor Jesus, para que possamos estar com o Senhor. Pedimos a Tua bênção durante esse momento, desse tema que é uma realidade, foi uma realidade para o povo de Israel. As Tuas palavras denotam essa escolha deles, porque o Senhor se colocava contra eles. Logo, e também através do apóstolo Tiago, o Senhor diz que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo do Senhor. E quem somos nós, Pai, para tê-lo como nosso inimigo, quando o Senhor quer ser o nosso Pai, quer nos tomar como filho pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Porém, precisamos manter a nossa mente avivada contra essa realidade, contra esse fato que é uma verdade da Tua palavra. Uma verdade que nós escolhemos e pela nossa atitude nós passamos a ser inimigo do Senhor. E passamos a tê-lo, consequentemente, diante disso, como nosso inimigo. Porém, quem poderá, Pai? Quem poderá vencer ao Senhor e ter qualquer êxito, qualquer condição de resistir, Senhor, à Tua grandeza, o Teu poder, a Tua soberania? Por isso, Pai, nos ajuda nessa verdade em que passou por Israel e pela exortação, os exórdios que ali o Senhor deixou, se colocando como inimigo do teu próprio povo, quando assim eles, Senhor, tomaram o caminho da obstinação. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda, e que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Um inimigo invencível, Deus. Um inimigo invencível, Deus. Deixa eu só tirar aqui o tema. Um inimigo invencível, Deus. Eu estava lendo no meu devocional a palavra do Senhor em Jeremias, em Ezequiel. Estava lendo Ezequiel capítulo 5 e me deparei com um versículo bíblico em que tratava dessa expressão que Deus usou ali contra o povo
seu próprio povo. De que ele se colocaria contra eles, ou seja, ele se colocaria como inimigo do seu próprio povo. Aí o Senhor me chamou a realidade desse tema. Um inimigo invencível. Coitado de nós, amados, se temos Deus contra nós. Aliás, precisamos tê-lo a favor nosso, como diz Paulo em Romanos. Quem será contra nós? Se Deus é por nós, melhor dizendo, quem será contra nós? Observe essa expressão de Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo ali de 31 em diante. Quando ele diz, um desses versículos, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Enquanto Deus era por Israel, ninguém poderia ser contra Israel. Quantos levantes militares, quantas nações, milhares de guerreiros ostentando aí um poder bélico, porém nada conseguiram diante de Deus, quanto Deus estava à frente. Você não faz lembrar o episódio de Josafá, quando chegou a notícia para Josafá, segundo Crônicas capítulo 20. O primeiro Crônicas capítulo 20, ele diz que ele recebendo a notícia de um conluio de nações que estaria vindo contra ele, isso ainda por uma parte, né, geográfica da nação de Israel, onde ele menos esperava. Porque nenhum inimigo ele é honesto, ele vai por princípios legais. Ele vai justamente pela malícia, pelo engano. Por isso que temos que ter cuidado por conta dos ardis daquele que é contra Deus e contra a nossa própria alma, porque somos de Deus. E a Bíblia diz que Josafá foi orar a Deus, e naquela oração que ele orava a Deus, Deus fez descer o Espírito Santo sobre um dos israelitas que ali estava, que eu não lembro o nome agora, e ele proclamou para Josafá, ainda que toda aquela nação se uniram contra Israel, contra Judá, melhor dizendo, contra as duas nações, a palavra do Senhor diz que ele precisava somente estar em pé e ver, né, a vitória, porque aquela peleja não era contra eles. Amado, enquanto nós estivermos no caminho do Senhor, enquanto estivermos na presença de Deus, quem se levantar contra a sua igreja estará se levantando contra Deus. E não haverá êxito. Diz a Bíblia que eles começaram, soldados puseram os cantores à frente, e na medida que eles começaram a cantar, Deus fez cair um reboliço ali nos acampamentos dos assírios, daquele levante, daquele conluio de nações. E a Bíblia diz que não ficou não houve sequer uma espada, um arco levantado da parte de Josafá. Deus deu vitória plena para Josafá. Isso estamos falando de um episódio, refletindo sobre a palavra de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se um anjo que Deus enviou contra o próprio Assírio novamente derrotou 185 mil soldados, um anjo, quem somos nós para lutar contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor? E o Senhor Jesus chega para Paulo, que teve essa experiência pela sua ignorância e por estar ali preso, né, ao legalismo, aos fariseus, e tinha o caminho do Senhor Jesus, o cristianismo como caminho, como o caminho. E ao encontrar-se com o Senhor em Damasco, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus disse: Saulo, Saulo, duro te é recalcitrares contra os aguilhões, ou seja, dar murro em ponta de faca. Porque Paulo não estava perseguindo o caminho.
Paulo estava perseguindo a igreja. E Jesus diz: por que me persegues? Jesus não falou: por que persegues a igreja, Saulo? Ele falou: por que me persegues? Então nós nos tornamos inimigos de Deus ao perseguir o povo de Deus, ou quando nos colocamos contra o Senhor, quando em desobediência pelo conhecimento da verdade, principalmente pelo conhecimento da verdade, como tinha o povo de Israel. E diante dessa introdução, eu quero ler primeiro os versículos bíblicos, para depois passar para os pontos das expressões que Deus usou em cada uma dessas passagens. Vou estar aqui abrindo a Bíblia. Captura. Vou estar aqui abrindo a Bíblia. Deixa eu pôr a Bíblia aí. Pronto, tá aí. Nós vamos começar aqui. Observe bem. Primeira, o texto base, que é um deles. São 17 exórdios que vamos estar lendo. Sendo o primeiro com uma base para o tema, está em Naum, livro de Naum, capítulo 3, versículo 5. Observe o termo que Deus usa. Eis que eu estou contra ti. Aqui Naum já era contra os assírios, que era Nínive, que Naum profetizou para Nínive. Juízo contra Nínive. Agora ele diz aqui, ó: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei as tuas fraldas sobre a tua face, e as nações mostrarei a tua nudez, e seus reinos, olha só, a tua vergonha. Observe o termo que Deus usou aqui: eis que eu estou contra ti, para ressaltar essa questão do tema. Que quando nos colocamos contra Deus, quando nós estamos sob a margem e a esfera do pecado, nós passamos a ter Deus contra nós como nosso inimigo, como aquele que vai pelejar contra nós. Porque Ele é Senhor, Ele é o único Senhor e soberano. Aí vamos começar aqui, esse é um. Vamos ver mais 16 olhos com a mesma colocação. Observe. Ezequiel capítulo 13, vamos começar pelo 13. Capítulo 13, 8. 13, versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus, aí já é contra Israel: porque tendes falado vaidade e visto mentiras, por isso eis que eu sou contra vós. Olha só, diz o Senhor Deus. Meu Deus. Capítulo 21, versículo 3. Observe. E vai guardando em seu coração. E diz a terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que eu estou contra ti, e tirarei, olha só, a minha espada da bainha, inimigo, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. 26, 3. Capítulo 26, no mesmo livro, hein? Capítulo 26, 3. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Tiro, agora aqui já é Tiro, né? E farei sobre ti, subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. 28, 22. 28, versículo 22. E diz: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízo e nela me santificar. Observe que o tratamento de Deus é um ato de santificação com respeito à sua soberania, sobre o seu senhorio, o seu domínio e sobre a sua justiça. 29, 3, um a mais. 29, 3. Fala e dize: assim diz o Senhor. Agora aqui é o Egito: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que posa no meio dos teus rios e que diz: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Agora 29, 3, né? E 29, 10 também.
Quando ele diz aqui para Faraó: por isso, eis que eu estou contra ti, contra os teus rios, e tornarei a tua terra do Egito em desertas e assolada solidão, desde Migdol de Sevené até os confins da Etiópia. 30, 22. Próximo capítulo. 30, 22. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como que já foi quebrado. Farei cair da sua mão, olha só, a espada. É um campo, é um cenário de guerra, um cenário de Deus contra Faraó, que diz que ele que ia fazer isso. 34 agora, versículo 10. 34, versículo 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra, agora olha só, os pastores. Das suas mãos requererei as minhas ovelhas, e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de pasto. 35, 3. Capítulo 35, versículo 3. E diz assim, diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti ao monte de Seir, estenderei a minha mão contra ti, e te tornarei em desolação e espanto. 38, 3, o penúltimo. 38, 3. Versículo 3. E diz assim o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. E por último, capítulo 39, isso aí em Ezequiel, né? Capítulo 39, versículo 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Agora vamos com a mesma expressão e mesmo termo para Jeremias. Jeremias 23, 30 a 32. Observe, 30 a 32. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem, ele disse. E no versículo 32 ele diz: eis que sou contra os que profetizam são mentirosos, diz o Senhor, os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com a sua vã jactância, pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. E por último ele diz, é o 30 a 32, né? Depois 50 a 31. 50, versículo 31. Eis que sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, pois o teu dia é chegado, o tempo em que te hei de punir. Olha só. Versículo 51, 5. Próximo capítulo, versículo 5. Pois Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus. O Senhor dos exércitos ainda na terra, não. 51, 5. Então eu devo ter marcado aqui errado. Tá aqui, ó. Pois Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, o Senhor dos exércitos, ainda que a terra deles esteja cheia de culpa contra o santo, olha, de Israel. E por último, foi o que nós lemos de início, que é Naum, capítulo 3, versículo 5. Observamos durante toda essa passagem que Deus ele se colocava como inimigo do seu povo, Faraó, de Tiro, dos profetas e pastores, ou seja, soberbos, todos quanto de nós, amados. Estivemos sob a esfera do pecado, sob uma resistência e decidir continuar caminhando
momento só. Tem uma série de cãibra. Então nós vimos, amados, como Deus, ele se coloca. Quando nós temos Deus como nosso inimigo, é quando justamente resistimos à sua palavra. Quando estamos na esfera da desobediência e do pecado. E eu trouxe aqui 4 razões, e encerrando, não vou me demorar nelas. Quando Deus se coloca como nosso inimigo. Quando temos Deus como nosso inimigo. A primeira razão e a primeira consequência é quando ele diz assim, quando eu prefiro permanecer no pecado. Quando eu sei, por alguma exortação, por alguém que pregou para mim a sua palavra, e eu escolho e prefiro permanecer na esfera do pecado, por certo, Deus se levantará como contra nós, como inimigo. Segundo, quando prefiro desprezar os mensageiros do Senhor. Quando não pegamos um folheto evangelístico, quando alguém estende a nossa mão para nos entregar. Ou quando desprezamos esse mensageiro de Deus. Aquele que Deus coloca no nosso caminho para nos chamar ao arrependimento. Quando resistimos a estes, Deus, estamos nos colocando em resistência e Deus se coloca contra nós. Quando prefiro perseguir aqueles que pertencem ao Senhor, e aqui já meditamos com respeito ao exemplo do apóstolo Paulo. E por último, quando prefiro abandonar os preceitos santos de Deus e seguir os procedimentos do mundo. Aqui já fala na condição de crente. Aqui já fala na condição do povo de Deus. Porque o versículo que nós vamos ler agora, que está em Ezequiel 5, que é o que estava lendo hoje. Agora me lembrei. Deixa eu colocar aqui Ezequiel. Se não me der câimbra aqui, você vai conseguir ler. Ezequiel 5, 6 a 8. Quando ele diz aqui, ó. Ela, porém, se rebelou perversamente contra o meu juízo, mais do que as nações, e os meus estatutos, mais do que os países que estão ao redor dela. Porque rejeitaram as minhas ordenanças e não andaram nos meus preceitos. Portanto, olha só o que o Senhor diz. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais turbulentos do que as nações que estão ao lado de vós. E não tendes andado nos meus estatutos, nem guardado o meu juízo. E tendes procedido segundo a ordenância das nações que estão ao redor de vós. Por isso, olha só, diz o Senhor Deus, eis que eu, sim eu, estou contra ti. Olha aí a expressão. E executarei juízo no meio de ti aos olhos da nação. Já a Bíblia King James, ele usa o termo ter preferido. Eu vou estar aqui pegando a Bíblia para nós lermos. Vou estar tirando aqui essa Bíblia e vou estar pegando aqui. Pegando aqui a Bíblia King James, que às vezes nós fazemos. Se não der cãibra aqui, porque está querendo dar cãibra. Versículo 6, né? Ele diz aqui, ó. Entretanto, em sua malignidade, ela se rebelou contra a minha lei e ordenança e virou as costas aos meus decretos, muito mais do que outros povos, todas as nações pagãs ao seu redor. Israel rejeitou meu juízo, agora que ele diz, e preferiu não agir de acordo com meus preceitos. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, tu tens sido muito mais rebelde do que as nações pagãs ao teu redor, e não tens andado segundo os meus estatutos, nem guardado os meus decretos, mas tens imitado, olha só o que ele diz, as nações
que te rodeiam e procedido de acordo com seus padrões de comportamento dos pagãos. Por esta razão declara Yahvé o soberano Deus: eis que me posiciono, olha só, contra ti, e passarei a te infligir uma série de castigo à vista de todas as nações ao teu redor. Então Deus, ele se colocou, dizendo que ia se colocar contra Israel. Israel já não ia ter mais Deus a seu favor, mas Deus contra ele. Por isso é que veio nessa leitura de Ezequiel 5:6 na Bíblia King James, porque houve uma preferência. Eles preferiram se colocar contra Deus, abandonar o estatuto e, pior, seguir e imitar as nações e os seus procedimentos, seu tipo de comportamento. Por isso que eu disse que essa última razão, quando nós passamos a ter Deus como nosso inimigo, é quando nós, sendo do seu povo, abandonamos o caminho e preferimos abandonar os preceitos santos de Deus e seguir o procedimento do mundo. Então, que esta palavra seja uma palavra de exortação para nós e de cuidado, porque muitas vezes podemos pensar que estamos batalhando contra o diabo e os seus anjos. Estamos sofrendo um ataque, né, do diabo, de Satanás, quando não é. Se a nossa condição é de pecado, se a nossa atitude e comportamento estão à sombra das atitudes e comportamento deste mundo, então pode ter por certo que não é o diabo, que não é quem quer que seja, é o próprio Senhor que está se colocando contra nós. Aí a pergunta que fica aqui nós encerramos: quem de nós poderemos vencer ao Senhor? Foi o que Eli veio em mente agora, foi o que Eli falou para os seus filhos, Ofni e Finéias. Ele falou: o homem, quando luta contra o homem, ele até prevalece, pode até prevalecer. Porém, quando nós, como homem, como ser humano, nos levantamos contra Deus, quem poderá prevalecer? Eli fez essa pergunta para o seu próprio filho, porque as atitudes deles, ao banalizar o cerimonial de Deus, no ministério sacerdotal, eles não estavam lutando, lutando, hein? A atitude deles fazia com que eles estavam lutando não com o homem, não sendo resistindo àqueles que eram tementes a Deus ali no ministério sacerdotal, por ser filho de Eli, mas ele estava lutando contra o próprio Deus. E Eli alertou ele: quem pode prevalecer? No primeiro estreitamento, primeiro combate de Israel contra os filisteus, quem morreu ali naquele combate? Ofni e Finéias, porque não acolheram o conselho do seu pai, mas estavam diante de uma batalha, estavam diante de um enfrentamento que na realidade não era os filisteus, era o próprio Senhor. Por isso sofreu o dano, como qualquer um de nós haveremos de sofrer. O melhor que temos que fazer é aceitar, é ouvir o convite de Deus para nós. Quando Tiago diz: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E nos voltarmos para os seus preceitos, aí sim, por certo, poderemos vivenciar, podemos descansar sob a convicção e o escudo das palavras de Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço e até a próxima programação. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão do nosso pecado. Queremos, Senhor, te agradecer. Até aqui estamos meditando sobre essa palavra, sobre essa realidade pela qual nós passamos, se nós escolhemos e preferimos, Senhor, amar esse mundo de então e viver sobre os viés
das suas escolhas, os viés, Senhor, do seu sistema, os viés do seu comportamento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não queremos, Pai, jamais o ter, Senhor, a Ti, ó Pai, como nosso oponente, de maneira alguma, Senhor. Em ver ou está o Senhor a se posicionar contra nós, Pai, jamais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas que nós possamos sim alvorar a bandeira, Senhor, da fé, da convicção, da comunhão e da convicção em meio a essa comunhão de que se o Senhor é por nós, ninguém poderá, Pai, jamais, quem quer que seja, ser contra nós. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.